Aceitamos. Gravando. Isso aí, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário de quem estiver nos vendo. Estamos aqui mais uma vez o nosso programa Abrapos em Movimento, nesta semana para tratar de um tema que especialmente a mim me gusta muito, que é o tema da poesia, da arte, da cultura em tempos difíceis, em tempos que nós estamos vivendo aí, a relação disso com a psicologia. E aí temos dois convidados, e um deles eu conheci antes de conhecer. Quando eu era adolescente, eu cresci num bairro chamado Vila Sônia, que era o caminho de um bairro chamado Campo Limpo, aqui em São Paulo. E eu, na Francisco Morato, que era a avenida que eu pegava, no busão ali lotado, eu comecei a ver que nos postes tinham umas coisas diferentes que eram, depois eu vim saber, as postesias. E aí eu fiquei sabendo que tinha um poeta, um ativista cultural, um maloqueiro, que estava pegando cartaz de vereador, ou sei lá, de político, estava escrevendo uma poesia no fundo do cartaz, estava pregando nos postes, e chamou isso de postesia. Quando eu conheci o Binho, eu fiquei sabendo que ele era o autor disso, que lá na minha vida de busão lotado, indo para casa, na Francisco Morato, enfiou na minha cabeça umas poesias. Imagino que deve ter muita gente que passou por isso, né? Que teve a poesia assim no seu cotidiano entrando por mãos desse nosso convidado de hoje, que é o Binho Padial, poeta. Olha como ele falou: poeta passivo esperando um poema cair do pé de romã. Foi como ele se descreveu quando eu pedi para ele falar isso. Aí eu falei: vamos falar que você participa do Sarau do Binho. Aí ele falou: tá bom, pode falar. Então eu falei: tá bom. Ele faz o Sarau do Binho e também faz a Feira Literária da Zona Sul. E com ele, nós temos também a Tatiana Minchoni, que é uma colega que estudou, né, participa diretamente, faz a militância dela junto com esse pessoal, com a galera toda aí do movimento do Sarau do Binho. E que, olha lá o livro, é o livro dela? É a tese. É o livro dela, exatamente. Sim. Então pronto, já vai falar um pouco do livro também. É uma obra-prima, rapaz. Hã? Isso é uma obra-prima, tem até Spinoza aqui dentro. Ah, pois é. A potência que você estava falando aí, né? Ela falou que é uma psicóloga em construção, uma psicóloga em... saiu psicóloga em construção, tá? Sempre também. Uma psicóloga em construção, doutora em psicologia, que ela fez aí, acho que o resultado do livro, né? Deve ser um dos resultados aí disso. E participa do coletivo do Sarau do Binho, também é uma das pessoas que ajuda aí a montar a feira literária, Feira Literária da Zona Sul. Então é isso, gente, muito bem-vindos. Acho que aqui na tela vai aparecer quem está falando, né? Então eu pediria aí para vocês se apresentarem rapidamente e já embalar um pouco falando, assim, num primeiro momento, da importância que vocês veem aí, o Binho talvez contar um pouquinho a história, falar um pouquinho a história do Sarau do Binho, e já embalar também contando um pouco a importância do Sarau, para esse contexto que vocês vivem, para o contexto dos movimentos culturais da periferia, a arte, a cultura na periferia de São Paulo, falar um pouco disso daí, para a gente começar. Ok. Quer começar, Binho? Começa você, que aí... eu acho que a Tati... O pessoal já meio saber do que nós estamos falando também, quando a Tati for tocar no assunto e tal. Aí, porque o tema dela é tão bonito, né? Porque Sarau do Binho, insurgência poética nas tramas afetivas do território. Isso é uma tese de suma doutoração, como diz o Guimarães Rosa. Suma doutoração. Eu tenho conhecimento, né, disso. A minha parte é um pouco de começar com isso, né? Eu e Suzy, a gente começou um sarau lá em 95, que chamava Noite da Vela, né? Numa lanchonete que a gente montou em frente à escola onde a gente estudou, nós dois estudamos. E ali começou esse embrião, né? Aí, em 97, eu lancei essa história de colocar poesia nos postes, Bruno, a partir de 97, né? E isso aí muita gente ficou sabendo que a gente fazia e tal, mas não tinha nada nos cartazes, né, que a gente colocava, que eram as placas dos políticos, né,
nós retirávamos dos políticos e depois, passado um tempo, a gente voltava e colocava nos postes novamente as com poesias, né? E então aí se passou em 97, em 99 a gente lançou, em 98 eu fiz a postura, organizei, né, a postura, que seria as telas, né, que depois colocamos nos postes também. É uma tara com falo, aí vocês que são psicólogos, né, o poste, né, a luz. Não sei se é com o falo ou com a luz, a iluminação. Depois vocês estudam aí, vocês me dizem. Mas então, aí colocou, veio essa parte, né, de colocar também essas telas, né. Então o bar também virou um ateliê, assim. E então isso foi muito bacana também, porque foi criando entre nós ali um caldinho cultural, ali uma sopinha para a gente poder fazer outras coisas, né? Aí em 99 eu lancei o livro, o Postesia, né? E aí a gente se envolveu também com música, com a parte de produzir uma banda de reggae e tal, e fazia sempre as coisas no bar. Eu sei que aí em 2000, 2001, a gente participou junto com a Cooperifa, né? Um movimento lá, com o Sérgio, o Pezão. Enfim, tudo foi a poesia veio surgindo assim, é, ela veio comendo pelas beiradas, né? Até chegar no principal, porque a gente tocava os bolachão, na verdade, e na pausa dos discos, alguém, no intervalinho ali, a gente colocava, mandava uma poesia, né? As pessoas começaram a pedir, né? Nessas coisas que a gente chamou de Noite da Vela, que nem existia o Samba da Vela ainda, que também hoje é bem famoso, mesmo na época. O Samba da Vela é de 2001, também 2002. Enfim, aí a gente veio a partir daí, né? A gente não inventou nada, né? Não, apenas começamos por esse caminho da poesia também, né? E aí muitos outros poetas, que a gente tinha essa coisa de conhecer poeta morto só, né? Então, com as placas, isso facilitou um pouco das pessoas conhecerem a gente. Embora não sabendo nada, mas sabe como é que é, né? O Zé Povinho vai falando um para o outro, né? Então, a coisa vai andando, uma hora chega em outros poetas, e o movimento hip hop também muito importante, né? As posses é, de hip hop. Então, tem muitas coisas que vieram, né? Para a gente poder existir, e está falando disso, muita coisa existiu antes para a gente poder ir por esses caminhos, né? E cresceu muito essa coisa desse movimento cultural, para quem não mora em São Paulo, o movimento de saraus é uma coisa que se alastrou mesmo para o Brasil inteiro, assim, em vários lugares, e hoje também com os movimentos de Islã mais forte ainda, né, com a juventude aí com mais força. Então, é um pouco disso, né? Assim, a gente eu venho um pouco desse caminho da poesia. Não estou te ouvindo. Acho que você está sem microfone. Beleza, era só para passar para você. Tá. Então, Bom, o Binho fica dizendo, né? É só isso aí, mas esse só isso aí, na verdade, tem um caldo, assim, muito grosso e muito profundo, e que eu acho que todo mundo vem bebendo um pouco disso, né? E justamente, assim, acho que já conectando, assim, com a parte da psicologia mesmo, né, a gente tem o Martin Baró, que ele falava muito sobre a gente entender as amarguras que o nosso povo vive, né, o Martin Baró é um psicólogo de El Salvador, Binho. Opa, um prazer, hein? Esse eu nunca tinha ouvido falar. E da gente entender as amarguras que o povo vive, mas também aquilo que os povos querem ser, né? Então, eu acho que eu me mobilizo muito a estudar o Sarau do Binho por isso, né? Porque eu acho que uma das premissas, né, tanto do Sarau do Binho, eu vou ficar falando mais do Sarau do Binho, que foi minha dedicação de estudo, mas isso vale para muitos outros saraus, tem como uma premissa que é, né, de apostar nos encontros, e nos encontros para que as pessoas possam expandir, né, e aí nesse caminho, né, essa liga para os encontros, tem o papel da arte, ele é muito importante, né, então quando
quando o Binho fala, né, da poesia, e aí do hip hop, né, porque também o sarau são várias expressões, né, várias linguagens artísticas, né, a gente tem pessoas que apresentam sketch de teatro, tem gente que fala poesia, quem canta música, enfim. E por vezes, inclusive, a arte é um pouco relegada de lado, né, até por um mercado mais elitista de arte. Acho que a grande subversão que o Sarau na Periferia coloca é justamente isso, né, uma popularização da arte, né, um acesso democrático à arte. O nosso querido Marco Pezão, né, ele fala uma coisa que eu acho que é realmente isso, assim, né, quem inaugurou a poesia na rua, agora, mais contemporaneamente, foram os saraus, né, essa coisa de você estar falando poesia no espaço público, e a importância disso, né, conectando um pouco com a psicologia. A arte, ela é fundamental para a nossa existência, assim como comer arroz e feijão na hora do almoço, né, apesar das pessoas colocarem isso como uma necessidade secundária, na verdade, ela é uma necessidade fundamental para a gente existir, né? E justamente porque a obra de arte, ela possibilita que a gente vá para um campo da imaginação, né? Cada pessoa se relaciona com uma obra de arte de uma forma, né? A gente entende que uma obra de arte, ela é sempre aberta, porque cada um entende ela de uma forma, a partir da sua história de vida, a partir do seu percurso e tal, né? Então, a obra de arte, ela possibilita a gente imaginar, né? E a imaginação, ela é muito importante para a gente existir, né? Porque a imaginação, ela tanto possibilita desencadear processos de criação, como ela também possibilita a gente criar outros mundos, né? Ou imaginar outras possibilidades de vida. Então, quando a gente pensa, por exemplo, as pessoas da periferia, né, que tem uma série de limitações materiais mesmo, né, que a gente tem uma restrição de serviços públicos, uma restrição de direitos, são pessoas que vivem numa densidade populacional muito grande, né, que a gente sabe que existe uma precariedade intencional na construção desses territórios. É muito importante, né, essa relação com a obra de arte, você ter um espaço como o Sarau, em que as pessoas vão ali e falam poesias, e é isso que o Binho fala, né, falar de poesia de gente viva, né, e aí falar de poesia de gente viva é falar poemas de pessoas que são moradoras dali da periferia, então tem uma realidade que ela é compartilhada, que é justamente a questão do território, né? Então, a gente tem um território que é compartilhado e que possibilita a gente criar poesias, né? A partir desse contato com as artes, você imagina, cria poemas que falam também sobre essa realidade, mas não só sobre isso, né? Todo mundo pode falar sobre o que quiser. Mas quando fala sobre isso, e aí as pessoas vão ali ver, por exemplo, um Binho, que é um morador do bairro, né, tipo, estudou ali na escola, cria um bar e faz a poesia e tal, e tantas outras pessoas, né, tantas outras artistas que comparecem no sarau, e que trazem poemas que dizem dessa realidade, então também as pessoas sentem uma representatividade, né, se encontram com essas obras de arte de uma forma também a se reconhecer nelas e pensar, eu também posso fazer isso. Né? E aí essa relação com a arte ela é muito interessante por esses processos, né? Por essa mobilização. E aí eu acho que uma característica muito importante do Sarau do Binho é justamente que se cria esse espaço de encontros para investir na produção de alegria, da alegria no sentido spinozano mesmo, né? De produzir uma alegria que expanda a nossa potência. Né? Então, assim, o Binho fala muito, né? E não só o Binho, mas isso é compartilhado em todas as relações entre as pessoas que estão no sarau. Todo mundo pode criar, todo mundo pode fruir, todo mundo pode compreender uma obra de arte, todo mundo pode escrever um poema. E isso, de fato, tem, né, feito surgirem aí vários poetas, vários escritores. A gente tem inúmeras histórias, né, de amigos da gente e amigas, né, Binho, que a partir dos encontros com o sarau, passam a se ver como poetas, porque passam a escrever, passam a ler, né, mais, a consumir. Tem uma coisa que o Binho fala que eu gosto muito, que é que o livro é uma travessia, que o Bartolomeu Campos de Queiroz também fala isso, né, dessa possibilidade de uma travessia para algo que você não sabe, você nunca sabe quem você vai ser depois que você lê um livro, e o mesmo acontece com a pintura,
com um grafite, né, com apostesia, né, então acho que é um pouco disso que eu traria inicialmente, né, e quando eu coloco ali, né, na tese das tramas afetivas do território, porque é realmente uma rede de afetividade que se constrói a partir dos encontros com o sarau, né, e uma intenção de melhorar esse lugar. Então, tipo, eu não quero, um não querer sair da periferia, mas sim um querer transformar e tornar esse lugar extremamente habitável como o nosso, com arte, com poesia, com toda a riqueza cultural que a gente tem nas periferias. Para disparar um pouquinho os conversei. Uhum. Tá É, bonito. e aí, a Tati me falando dessas coisas agora, eu fiquei pensando um pouco, a gente conversa muito, Binho, na nossa banda da psicologia aqui, na banda que nós toca, que a gente fala de uma psicologia feita com uma intencionalidade poética, poética e política, eu ia falar política, isso é até meio assim, poética, né? Poética e política, no caso. E ela está falando um pouco, agora, no finalzinho, aí ela chamou atenção muito para essa intencionalidade política que essa poética que você trabalha tem, né? Quer dizer, tem uma história, ela é ligada com o território, ela é politicamente implicada no território, ela tem a ver com esse território e tem agindo com as possibilidades e com as fragilidades também, né? Com as dificuldades e tal. Dentro desse panorama, assim, desses 20 e tantos, 20 lá vai 30 de anos que você está nesse rolê aí, como que você avalia e qual que é a importância dos movimentos culturais, especificamente do Sarau do Binho, especificamente na Zona Sul, qual que você vê aí, qual que é a história que rola, um pouco pensando nisso, nessa intencionalidade poética e política de ação no território, de lugar na vida das pessoas, como que você tem pensado isso aí? Você pensar desses anos, né? Todo, né? E depois, eu vou ter que entrar num processo aqui, que você já falou antes, no começo, né? Não sei se você falou da caminhada, né? O Dom Demíras, que era a nossa caminhada cultural pela América Latina, é praticamente o Sarau do Binho na estrada, né? É um pouco isso, de sair andando e querer saber um pouco mais de América Latina. Quando, vamos chutar, começou a nascer em 2007 e tal, quando o Brasil estava tendo, né? Já tinha antes, mas eu digo, no auge, assim, né? De uma abertura muito maior para a América Latina, né? Que a gente ainda não tinha ido para países da América Latina, então era uma distância, chegava através de outras fontes, né? Então essa vontade de conhecer esse território todo que é essa América, né? E, e quase a periferia quase sem condições, né? De viajar e tal. Aí eu sonhava em sair andando pela América Latina, né? Com outras pessoas, em grupos e tal. E aí a gente foi, fizemos isso. Saímos andando, falamos, vamos até Curitiba. De Curitiba, se a gente chegar em Curitiba andando, fazendo sarau de cidade, um dia a gente chega no Chile. Era como se fosse o Atlântico ao Pacífico, né? Um sonho. Fizemos isso, chegamos em Curitiba. Isso em 2008. Então, depois fizemos mais 3 caminhadas, né? Aqui. Então, nós já percorremos todo o litoral do estado de São Paulo sem intencionalidade, sem saber, e aconteceu, né? Mas cada caminhada teve um mote, né? Essa primeira, o mote era o livro, que era o Eduardo Galeano, né? As Veias Abertas da América Latina. Então a gente foi lendo trechos do livro também, né? Quem pôde ler o livro antes para conhecer um pouco desse território e saber o que estava assim. A segunda já foi o território mais dos Guaranis, que vive aqui na cidade de São Paulo também, né? Temos aqui uma comunidade no Pico de Araguá, né? E também Parelheiros, né? Que estão aqui próximo na capital. E então é o que está próximo da gente, né?
E às vezes, muitas vezes, a gente nem sabe que tem, que existe. Estou falando isso porque tem gente fora daqui, né, que acha, mas em São Paulo não tem essas comunidades e tal. E tem, né, temos, e somos também, e somos. E, enfim, a gente queria conhecer, então essa segunda foi aí a Rota Guarani, né, poderíamos chamar isso, né. A terceira foi a Rota Caipira, né, em cima do livro Parceiros do Rio Bonito, do Antônio Cândido, né? Um pouco passamos assim a vida dos cururueiros, do caipira paulista, né? Um pouco nessa linha do nosso o hip hop caipira, né? Os cururueiros. E depois a rota do pré-sal, quando o petróleo estava lá e tal, quando teve. Então a gente fez um pouco a rota do pré-sal. Então as caminhadas tinham um pouco isso. Mas por que eu queria falar isso? Porque isso tudo criou um vínculo, esses encontros, né? Essas caminhadas, você caminhar um mês do lado de uma pessoa ali, fazendo tudo junto, caminhando, trocando ideia, conversando, cozinhando, trabalhando, e vendo também, né? A beleza desse território, conhecendo outras pessoas e tal. Essa convivência nesses territórios, né? Além de Sarau, isso tudo criou um vínculo muito grande, né? Dentro do nosso núcleo, né? Do Sarau do Binho. E isso se expande de uma outra forma para outros lugares. Então, isso amarrou um pouco, isso deu ali uma consistência para a gente. Isso foi muito importante, esses encontros, esses abraços, né? A gente sente falta dos abraços, né? O nosso sarau, ele é criado em cima de abraços, né? Existe muito isso. Então, isso, na psicologia agora, imagina, né? O que que vai ser criado, esse isolamento, né? O medo, o pânico. Dr. Hammer, que é um médico alemão, Nova Medicina Germânica, para quem quiser pesquisar, Dr. Hammer, ele mapeia, né, o cérebro, faz um mapeamento dos traumas, das coisas. É muito interessante esse cara. E, e ele fala que o medo causa pneumonia. Então, para você ver para onde a gente vai nesse pânico dessa pandemia também. O medo, né, instalado. E no isolamento, você sem abraços, você não cria até anticorpos, né? Porque a gente tem a ocitocina, né? Que é o hormônio do amor, que nos se dá através de uma empatia do olhar, né? E do abraço. Como se você estivesse carregando ali a bateria da ocitocina, desse hormônio. Imagina a gente se isolando, o quanto que a gente fica indefeso, né? Para as coisas, né? Então, queria dizer isso, que para construir essa coisa do sarau, Bruno, houve, que a gente criou, você também participou, né, da caminhada. Então, tudo isso são vínculos que ficou, né? Ficou e a gente percebe que fica. Então, hoje aqui em casa, que a gente tem na garagem nossa biblioteca, nosso espaço cultural, né? E virou aqui uma central de cesta básica nesse momento, que a Suzy fazendo uma campanha muito grande aí com outras pessoas, e a gente tentando aí, olhando para quem está do nosso lado, quem está do nosso lado no sentido, quem está mais próximo, que a gente possa compartilhar, né, o alimento, enfim, o que a gente pode... Então, a Suzy fez essa campanha, então, em casa virou agora virou, já não é a parte cultural, mas a parte agora alimentar, assim, uma coisa de outros... Então, tudo isso é possível através desses vínculos, né? Esses vínculos que foram se criando. E isso acho que é importante, né? No território da gente criou-se, dentro do movimento cultural que a gente conhece, dentro do sarau, né? Do movimento sarau, é um sarau que está lá na Zona Leste, na Zona Norte, compartilha coisas um com o outro, sabe? Vê o que o outro está precisando, o que pode ajudar. Então, dentro do movimento cultural, e não também, que não está nesse movimento de sarau, né? Porque no final tudo é cultural. Quem não está nesse movimento, o que estiver próximo do nosso olhar, o que chega até a nossa porta, né? O que seja o cara que está mexendo no lixo aqui e de repente a Suzy ofereceu uma cesta básica para ele, ele ficou, Deus é bom, Deus é não sei o que, saiu
de alegria, né? Então, é isso, né? A importância de tudo isso, assim. Então, o sarau é importante dentro desse movimento e extrapola, porque a gente tem um olhar para o outro, né? O outro para a gente somos nós mesmos, né? Então, é um pouco isso, Bruno. E essa história do título do seu livro, Tati, tem tudo aí. Eu fiquei pensando nessa coisa da insurgência poética, né? O Binho meio que contou aí em pouco tempo um pouco o histórico dessa insurgência poética, né? E você fala muito da alegria do Spinoza e tal. Como que é isso aí? Essa insurgência, por que você botou insurgência poética no título? O que isso tem a ver com a alegria, com essa produção de alegria, de sentimentos fortes, né? Vivos, potentes, que o Binho aí falou para nós? Então, eu acho que tem um conjunto muito grande de elementos que eu vou trabalhando na tese para chegar a essa ideia da insurgência poética, né? Eu coloco poética como o pô entre parênteses e o ética para colocar a ética spinozana, né? Uma ética, e aí pensar um pouco isso no sentido do trilhar caminhos para a liberdade mesmo, né? Uma ética no sentido de compreender as coisas que nos afetam, como elas nos afetam, e buscar caminhos para a gente produzir encontros de alegria justamente para expandir a potência. E eu acho que, eu sempre dizia para o Binho, né, assim, trocando ideia com ele, mano, você precisa estudar Spinoza comigo, cara, porque, assim, muitas das coisas que ele fala e da forma como o sarau vai funcionando, né, a forma como eles vão criando essas coisas, até pegando o gancho dessa fala anterior do Binho, e que é algo também que eu trabalho na tese, que é essa noção da coletividade, do cuidado e da solidariedade. Então, assim, são formas de se relacionar que são muito distintas da forma como nos é imposta de se relacionar no sistema capitalista, né, no neoliberalismo, da individualidade, da competitividade. Então, apostar que o sarau é um espaço de encontro, que aí já tem uma contraposição, né, assim, ele falou essa coisa do abraço, é um espaço que a gente se encontra de corpo inteiro, que a gente se permite se ver, né, olhar uns nos olhos dos outros, se encontrar com a poesia falada ali, com a palavra que também passa pelo corpo da pessoa que está dizendo, e chega no meu corpo também como uma pessoa que estou ali ouvindo, né, e depois trocar isso, e aí vai formando essas conexões muito fortes entre as pessoas, né, então tem muito essa coisa de dizer que o sarau do Binho é um espaço muito do afeto, e aí eu acho que primar mesmo quando eu falo dessa coisa do sentimento forte, né, do afeto de alegria, né, é justamente porque é sempre uma aposta na expansão, na potência das pessoas, né, e aí eu coloco como insurgência poética, porque é um movimento que se contrapõe de distintas formas ao sistema capitalista, ao neoliberalismo, né, quando você forma redes de solidariedade, de cuidado, prezando pela coletividade, querendo transformar o território, se apropriando da cidade, do espaço público, ocupando a cidade, fazendo um outro uso da cidade, né, possibilitando um acesso democrático à arte, né, possibilitando várias ações coletivas aí de distintas reivindicações, né, a gente tem várias conquistas em termos de políticas públicas para o território, que são oriundas também da articulação entre pessoas do movimento de cultura da periferia. Então, é uma combinação de vários elementos, né, que compõem essa proposição de uma outra forma de viver, né, e uma outra forma de viver que aposte na expansão das pessoas, que acredita que todo mundo pode mais, que nós somos seres em possibilidades, né, as pessoas são possibilidades, né, e isso sempre buscando, assim, se contrapor a várias lógicas de formas que são muito subversivas, né, só o simples fato de dizer, por exemplo, que todo mundo pode criar arte, isso em si, apesar de ser óbvio, é subversivo, quando a gente tem todo o mercado de arte, né, que define quem pode, quem não pode, o que é uma obra de arte, o que não é uma obra de arte,
Isso já em si já é bastante subversivo, né? Então, são vários desses elementos que vão compondo para eu chegar nessa conclusão, né, defender essa tese de uma insurgência poética, né, uma insurgência poética que se dá por meio dos afetos, por uma busca de uma vida ética no sentido da liberdade, né, de compreensão dos afetos, né, do que nos limita, do que nos potencializa. Então, tem uma coisa que eu sempre escuto no Sarau Binho falando, não vê TV não, gente. A TV só traz desgraça, só diz pra gente o que a gente não pode fazer, mas isso não significa não ser informado, não se informar. É a TV que tem sido, de fato, um mecanismo de controle do povo, né? E aí, quando a gente pensa que nas periferias muita gente acessa realmente as redes mais massivas, né, mais massificantes mesmo, então, tipo, enfim, prefiro nem dar cartaz, mas que falam que discurso que tem nessas redes, né, da periferia como um lugar que é menos, que é o lugar da carência, que é o lugar da falta, que é o lugar da violência, é o lugar que não tem cultura, e isso, na verdade, a partir do momento que você escuta isso no sarau, desliga a TV e vem para o sarau, vem se encontrar, vem de corpo inteiro, aqui você sabe que você pode mais, então você está se contrapondo a várias lógicas, sabe? E aí você vê também, tipo, a gente vive numa cidade como São Paulo, que é super acelerada, né, a gente tem uma imposição mesmo de cima para baixo, né, de uma aceleração, assim, dessa sociedade do capitalismo, que a gente tem que estar produzindo toda hora, e aí 2, 3 horas no transporte público, trânsito, caos, não sei o quê, lotado, e aí você chega no sarau e é tipo assim, outro espaço-tempo, sabe, de encontro, de conexão, que você para, você ouve, né, você veja, a gente vive um mundo basicamente da língua escrita, mesmo que na América Latina toda a nossa tradição seja oral, né? E aí depois a gente tem uma combinação com as pessoas que vêm do continente africano escravizadas, mas que também têm uma tradição oral. E aí o sarau, ele coloca justamente isso, né, à tona, é a palavra falada. Então essa questão da oralidade, ela é muito importante, porque você imagine uma pessoa de, sei lá, 50 e poucos anos que nunca teve a oportunidade de aprender a ler e escrever, que é analfabeta, ela tem possibilidade de acessar arte no sarau. Ela vai para o sarau e ela vai acessar uma obra de arte, ela vai conhecer a história do povo dela ali, né, ela vai entender que o saber que ela produz também é um saber válido, né, que é essa coisa, quando ele fala dessa conexão com a América Latina, né, resgatar os saberes dos povos originários e entendê-los como saberes tão importantes quanto os outros saberes, os saberes científicos, por exemplo. Por que existe essa hierarquização entre conhecimentos, né? Todo conhecimento ali é colocado como válido e importante e as pessoas se reconhecem, né? Tanto no conhecimento produzido, no poema produzido, enfim. E assim você vai tirando essas amarras que vão nos limitando, que vão limitando a nossa potência, né? Que vão limitando essas nossas possibilidades de expandir. Acho que é um pouco disso por enquanto. Sim. Tem um aspecto, né, Binho? Eu lembro dessa caminhada que a gente fez e que ela começou na aldeia lá da Tenondec, aqui no sul da cidade de São Paulo, no bairro de Parelheiros, e a gente começou fazendo uma caminhada dessa aldeia para uma outra, que é no litoral. A travessia foi um dia inteiro de travessia lá, eu lembro que foi caminhada para caramba, fiquei com as batatas da perna doendo, e descendo aquelas pirambas lá e tal, e o contato muito forte que aquilo produziu com os povos Guarani, né? Naquele momento lá foi quando eu comecei a me aproximar um pouco dos povos Guarani daqui de São Paulo e tal. E eu acho que essa questão da América Latina que você fala, né? Você falou aí do hip hop do hip hop caipira, né? Muito ligado com essa questão, a questão do Piabiru, eu lembro que você também chamava atenção, a história da Camila. Então, essa relação também da poesia com os povos formadores da América Latina, né? Os povos negros, os povos indígenas, os povos caipiras, os povos tradicionais, os povos periféricos, né? Como diz o Sassá Tupinambá, um militante aqui de São Paulo, as nossas periferias são os quilombos e as aldeias que estão juntas agora na periferia da grande cidade, né? Qual que é a relação que você vê entre
esse saber, essa sabedoria, a Tati falou da oralidade, né, da oralidade dos povos, como está presente também na nossa poesia, na nossa literatura escrita e na nossa literatura falada, no cotidiano e tal. Qual que é a história aí? Poética e povos tradicionais, saberes, povos formadores da América Latina. Qual que é o lance aí que rola com isso? Eu acho que é o que nós somos hoje, né? Um pouco, né? De tudo que... Para nós chegarmos até aqui, né? Você imagina quanta água não passou debaixo da ponte, né? Quanta coisa não teve que... Só que tem coisa que ficou, e só que eles querem destruir, né? Esses saberes, seja por exemplo, seja os saberes tradicionais, das plantas, por exemplo, né? Que a humanidade chegou até aqui com as plantas, teoricamente, né? Não tinha vacinas, né? Então, imagina esses saberes passando de geração para geração, né? Através desse conhecimento das plantas, né? Seja até dos minerais, para a gente chegar até aqui. Então, todo esse saber veio chegando através da oralidade, né? Esse conhecimento que a gente estão querendo apagar, né? Talvez daqui a um tempo vai ser proibido você usar uma planta, um simples tomar um chá, né? Dentro do sistema totalitário que a gente está. Eu falo que em 1984 é agora. Quem leu o livro 1984, né? Eu acho que 1984 é 2020. Tanto que eu somei outro dia, 1984 dá 22, né? E 2020 é 22 também. Será que tem a ver? Então, tudo isso vem para dentro do sarau, né? Esses conhecimentos ancestrais. E o legal é que uma pessoa da Paraíba venha participar com a gente no sarau e vai trazer saberes, né? De lá, de ancestrais de lá, que ninguém sabe como que é essa história verdadeira. A história verdadeira ninguém sabe. Foi contada por outros e manipulada, sempre, sempre. Então, muita coisa da história do passado é mentira, né? Tanto é que as fontes que você tem que pesquisar é nos oficiais. Você tem que ir lá nas fontes, né? Que algum jesuíta, algum escriba lá escreveu. Então, e os caras, né? Então, acho que a oralidade talvez persiste mais na cultura popular, né? Nos bonecos de Olinda, nos contadores de história do Ceará, de, das máscaras, de todo o processo do que veio, talvez a história esteja mais aí do que as que oficialmente, né? Porque é sempre o vencido que contou a história, né? E os povos que foram derrotados, os, os dizimados, né? Como que fica a história, né? Que foi apagada toda a história dos negros aqui no Brasil, né? Então, o que nos o que ainda é um pouco do que restou dessa história, talvez uma parte verdade esteja nessa oralidade, na língua que atravessou o Atlântico e consegue contar de um jeito diferente, talvez, né? Dentro da imposição de um idioma que foi feito aqui, por exemplo, né? Que um idioma que já existia, que talvez ele possa ser mais verdadeiro, né? Do que a imposição do idioma português. E a gente, nesse balaio, a gente vai construindo essa oralidade também. Nossa, de alguma forma está filtrada. De alguma forma, o nosso timo, nossa glândula, as nossas células, elas sabem. E talvez, de alguma forma, está aí na nossa oralidade, né? Dizendo. E a gente sente, né? No dia a dia dos saraus aí. Acho que eu viajei um pouco, mas está em nós, de alguma forma. E a oralidade talvez seja essa salvação, né? Talvez não a escrita que nos contaram, mas talvez o que seu bisavô contou, o seu avô, né? Acho que eu não falei nada.
Posso pegar um gancho na fala do Binho? Claro. Que na verdade eu acho que você fala um monte de coisa importante e acho que um outro elemento que eu esqueci de falar antes, né, que eu acho que é uma possibilidade muito grande com o sarau e por meio da linguagem artística, é a possibilidade dos povos das periferias narrarem as suas próprias histórias, né? Porque é como ele diz, né? Quem conta a história é o vencedor. Então, a gente tem uma história toda contada em cima de muitas mortes, em cima de muito genocídio, em cima de muito preconceito, discriminação, várias opressões de racismo, de sexismo, enfim, né? Então, e de uma narrativa, quando eu falo da televisão, né, de uma narrativa sobre a periferia como o lugar do menos, né? Então, eu acho que o sarau também vem com essa, quando eu falo de apostar na potência, né, eu até falo uma coisa na tese sobre não sei se vocês sabem da coisa do Benjamin, né, do Walter Benjamin, do de escovar a história contra pelo, né, então, que é você buscar as reminiscências do passado, né, justamente esse ouvir os derrotados, ouvir as pessoas, né, que morreram, ouvir, né, a história que não foi contada, e eu acho que o sarau, ele tem um pouco desse exercício, né, de escovar a história contra pelo, porque vai buscar justamente colocar em evidência essas vozes que nunca foram ouvidas, né? Então é tipo assim, não importa se vocês querem escutar, a gente tem um monte de coisa para dizer e a gente vai falar e vai falar para nós, né? E aí as pessoas falam muito de suas próprias histórias, né? Então você vai no sarau, você sempre escuta alguém dizer, porque eu sou neto de Guarani, eu sou reminiscente de quilombola que tinha aqui no Jabaquara, né? Você tem um monte de pessoas que traz, né, essa ancestralidade de gente que já habitava aqui muito antes dessa forma de vida que a gente conhece hoje. E aí eu acho que se atualiza dessa forma, né, nos poemas e nas obras de arte que são produzidas pelas pessoas da periferia. E é mesmo um convite, né, para as pessoas conhecerem, né. A gente tem hoje um monte de publicações pelo selo Sarau do Binho, né, que a gente consegue via Feira Literária da Zona Sul. A gente tem todo um circuito na contramão, né, de uma falência de um mercado editorial. A gente vê aí os poetas, artistas das periferias bombando, publicando muito, né? Inclusive agora, em meio à pandemia, o coletivo Sarau do Binho lançou aí, né, a campanha e hashtag Sarau em tempos de corona, né, das pessoas lendo poemas, né, e publicando na internet, porque é isso, como eu falei no início, a arte ela é fundamental para a gente existir. Nesses tempos de isolamento físico, o que nos chega como um afeto, como um acalanto, longe dos abraços, é ver o povo, né, e recitando os poemas, cantando uma música, né, essas iniciativas que têm nos sustentado, assim, um pouco em termos de produção de saúde, que eu acho que tem um pouco desse caráter também no Sarau do Binho, né, de promoção de saúde, de cuidado em saúde, e de promover direitos humanos, aí relacionando um pouco com as políticas públicas, nós da psicologia estamos muito com as políticas públicas, e na defesa dos direitos humanos, né, e que também é uma bandeira, né, dos nossos conselhos, Conselho Federal, Conselho Regional de Psicologia de São Paulo também, que eu trabalho lá, que é a defesa dos direitos humanos, né, e eu acho que muitas vezes as ações do Estado, elas são muito na dimensão pós-violatória, né, quando a violação de direito já aconteceu, e poucas ações a gente tem de promover direito humano, né, e eu acho que no Sarau do Binho tem muito isso, né, você promove o acesso à educação, você promove o acesso ao livro, você promove o acesso à leitura, né, uma série de, aí agora, ao alimento, né, quantas cestas básicas já não foram distribuídas, quantas vaquinhas já não conseguiram, tem a vaquinha também, quem quiser contribuir, para financiar os artistas do coletivo Sarau do Binho, que está todo mundo sem trabalho, né, gente, está todo mundo produzindo aí nas redes sociais, e a gente acessando, mas todo mundo ferrado de grana, né, então, são várias coisas que o coletivo faz, né, para fortalecer as pessoas, né, que muitas vezes o próprio Estado, que deveria garantir os direitos sociais, não faz mesmo. Muitas não, na maioria das vezes, né. Você falando reforçou essa história da saúde agora, Tati, e a gente sabe que esse tema da saúde, do autocuidado, do cuidado, das medicinas tradicionais, é uma coisa que o Binho também flana muito por aí e tal, e tem a ver com essa história dos saberes
tradicionais também. Sabe que eu tô ligado agora, nesse momento aí, tô indo mais atrás também de saber umas coisas sobre saúde, e tô estudando uma galera da medicina da libertação, que é uma galera aqui da América Latina, e tem um pessoal da Nicarágua, tem toda uma história aí. E sabe que eu descobri um médico, cara, que ele fala um negócio interessantíssimo a propósito da questão da alegria, do afeto e disso tudo que você está falando, da nossa constituição orgânica, né? E também da nossa constituição psíquica da nossa vida. Ele fala de uma coisa que ele chama de alegrimina, que é algum tipo de substância que ele percebeu que nós temos e que a solidariedade produz mais alegrimina no corpo humano. Veja só que interessante essa história. Estou indo atrás para entender melhor qual que substância é essa. Estou achando que é uma substância que ela é meio telúrica, ela não é tão fácil de achar assim com esses microscópios que a gente anda desenvolvendo. Mas eu quero entender isso, que essa é a alegria, aí falando da potência da alegria, o afeto alegre, a alegria, o abraço, tudo isso, solidariedade, e aí a produção de saúde, que é muito caro para nós na psicologia, e pensando um pouco nos futuros possíveis, que é um pouco que a gente tenta levantar aqui também, é pensar um pouco os futuros possíveis que se apresentam para a gente nesse momento. A gente sabe que tem um futuro que está se apresentando, que é um futuro de mais controle, que é um futuro que, né, como vocês estão colocando, talvez uma realidade mais totalitária, a gente talvez mais isolado, resolveram privatizar o ar agora, porque daqui a pouco a gente vai ter que pagar ar sem vírus para poder respirar. Tem toda uma questão que está acontecendo, assim, né? As reformas sendo passadas avassaladoramente, o capitalismo ficando cada vez mais agudo, tudo isso, talvez uns dizendo aí na agonia do seu final, que pode demorar muito tempo ainda. Futuros possíveis, com alegria, sem alegria, com saúde, produção de afetos. Quando você olha para o futuro, Binho, nesses seus momentos aí, e aí também peço para a Tati falar um pouco disso também, e já um pouco a gente caminhando para o fim, por causa do nosso tempo, futuros possíveis. O que a poética latino-americana, a poética dos povos latino-americanos, a tua chegança aí na área da saúde, o que você diria para nós nesse momento aí? Nossa! Pergunta final é assim, eu juntei tudo num bolão no fim do ano. Fala aí. Engraçado, eu tô meio pessimista, meu. Uhum. Eu nunca fui muito pessimista. Sempre eu fui mais positivo, né? Mas depois disso tudo aí, eu tô vendo muito pessimismo, assim. Eu não vejo. Eu acho que é isso que você falou. Vai ter um controle totalitário, né? Eu fico hoje na hora do almoço, fiquei pensando, e quando os caras vier para me vacinar? Como que eu vou fazer para não me vacinar? Será que eu vou ter essa escolha para não me vacinar? Não estou falando que é você não tomar vacina, tá? Quem estiver assistindo. Mas é uma opção minha. Se você acha que você está saudável, você está cuidando de algumas coisas e tal, e não acha que não precisa, os assintomáticos, vai. É assim, aquele que tiver saúde vai ser o alvo. Se você não tem saúde, está zoado, está com febre, tá tudo bem. Você é bem-vindo para o sistema, eles vão dar um jeito em você. Mas e aqueles que vai ser o inimigo, como se fosse um. Eu não sei o que virá, sabe? Nesse nível que eu estou falando, mesmo, de controle total do seu corpo. Assim. Você não vai ter opção, você não vai ter. Até do dinheiro, né? Esse dinheiro fiduciário, né? O dinheiro fiat. Eles emitem do jeito que eles querem, né? Então agora tem dinheiro. Aí só emitir que a maquininha manda fabricar lá e aumenta um dígito ali, tal. A gente não tem controle sobre mais nada, assim, sobre a nossa vida, né? Então, se você, acho que é isso, é a gente tomar as rédeas da nossa vida, da nossa saúde, sabe? Vocês que estão na área da psicologia aí, então tomar as rédeas mesmo, da gente se cuidar, se conhecer, aprofundar nisso, porque senão eu acho que o sistema vai agora nesse processo de pandemia é um pouco limpeza, né? Parece que o sistema está fazendo, dá essa impressão, sabe?
E aquilo que o Dr. Hammer falou, o medo provoca a pneumonia. Então, quantas pessoas morreram de medo, de pânico, aí, nesse processo todo de isolamento e tal? A gente que ficou longe dos nossos mais velhos, né, um tempo, no caso do meu sogro, né, a gente visitou ele. Ele mora distante daqui um pouco, e a gente foi visitar ele. E a alegria dele, né? E ele falou, ele já tem 80 e poucos anos, ele falou assim, eu pensei que eu não ia mais ver vocês, né? Você imagina isso, esse sofrimento que estão causando para essas pessoas, né? Esse isolamento e tudo também. Então, tem tudo, acho que tem esses dois lados, né? Tem o cuidado, mas as pessoas que moram em apartamentos não estão tomando sol, por exemplo. Imagina que tristeza que não dá sem o sol, se você não toma sol, não tem contato, né? Porque você precisa da serotonina, né, durante o dia, para depois a melatonina à noite. Então, uma coisa vai completando a outra, né? E para você ficar bem, né? Difícil ficar bem nesse processo todo. Quem não está deprimido nesse momento? É complicado, né? Então, eu não sei, o futuro está meio. Assim que liberar a rua, né? Porque nós estamos em um estado de sequestro, né? Eu chamo sequestro, né? Confinado é quando você aceita, e sequestro é quando você está no cativeiro. Então, eu estou meio pessimista, mas assim que liberar, a gente vai voltar a fazer sarau e urgentemente se abraçar. Mas como vai ser esses abraços? O quão medroso, medo, antes de abraçar uma pessoa, você já vai, aquele milésimos de segundo, né? Como você vai, será que eu devo abraçar? Ou será que essa pessoa pode estar contaminada? Não sei, como é que vai ser essa psicologia daqui para frente? Dos abraços, como vai ser, né? Eu acho que vai ser necessário, não sei. Se fortalecer esse organismo aí, tentar comer comida boa, muito sol, vitamina C, dormir Alegrimina, bem. Essa alegrimina sua aí, para nós tomar contato com ela mais, né? Então, não sei, Bruno, sinceramente, eu não estou muito positivo assim. tá. Eu tenho vontade de morar na roça mesmo, Uai, nesse isso é um momento. futuro possível. Isso é um futuro possível. Então, Eu acho que vai ser um dos fundamentos aí. Eu acho que a gente vai, talvez, a questão territorial de ocupação dos territórios provavelmente vai ganhar vai ganhar um novo capítulo importante aí a partir desse momento histórico que a gente tá vivendo, viu? E o Tati? Futuros possíveis. Faz uma terapia aí pro Binho, que ele tá meio down, cara. não, O Binho down é Bruno, assim, ri, fala poesia. não, então, desculpa, Você não tá Tati, down, interromper não, tô você. brincando. Imagina. Não, eu nem tô down, cara. Hoje eu estava olhando para mim mesmo, né? Eu estava tão feliz comigo mesmo, tô me sentindo tão bem, mas, né, para os nossos, para o futuro, para o que vem é que Aham, tá. é, Mas eu é. tô bem mesmo de saúde, tô me sentindo muito bem, tô feliz, cara. Então, vou começar de novo pegando gancho na sua fala, Binho. Ó, porque já que a gente estava falando do Spinoza, dos afetos, né? O medo, ele é um afeto de tristeza, né? De tristeza no sentido de que ele diminui nossa potência, né? Então, em geral, é algo que nos paralisa, né? Que nos aprisiona a ficar numa mesma condição e não avançar, né? Então, eu acho que uma primeira coisa que a gente precisa fazer como futuro possível é justamente combater o medo paralisante, né? Eu acho que isso é bastante importante e compreender, né? E a gente só consegue reverter um afeto com um afeto mais forte. Então, eu acho que talvez nos encontros a gente buscar produzir uma alegria, né? Para reverter esse medo. Bom, assim, para mim, futuros possíveis, eu sou sempre da mesma lógica, né? Coletividade e fogo no pavio. Eu acho que sempre a saída é coletiva. Acho que, de fato, assim, não dá para a gente ser sonhador e esperançoso, né? Porque a esperança também pode nos despotencializar, né? Quando a gente fica esperando por algo acontecer.
Eu acho que a gente precisa fazer, né, discussões coletivas, entender o que é que está acontecendo, né, acho que quanto mais sozinha a gente fica também, mais a gente fica, né, nesse misto de sensações muito loucas, porque a gente está isolado fisicamente, mas a gente não está isolado do convívio social no sentido, né, de se comunicar e tá aqui, então nós três aqui, trocando essa ideia aqui agora, como várias outras pessoas têm feito. Então, acho que é importante a gente discutir sobre a situação. De fato, a gente tem uma crise econômica que já vinha acontecendo, que provavelmente vai piorar muito a condição de vida das pessoas, né? Mas que a saída, de fato, ela é coletiva. Enquanto a gente não se organizar, todo mundo, né, assim, de fato, fazer uma força com todas essas pessoas de baixo, né, no sentido de que a gente é comprimido por algumas parcelas de super ricos, enquanto a gente não se organizar para combater essas coisas, né, e aí eu acho que tem uma revisão também de modos de vida, no sentido de uma compreensão de que nós humanos somos natureza também, né, a gente é tudo parte de uma mesma coisa, acho que tem todos esses elementos aí para a gente colocar, e aí uma organização coletiva, de fato, né, para a gente reverter um pouco essa situação. Dizer que o como, eu não saberia dizer, né? Mas são coisas que a gente inventa e mais gente pensando é melhor ainda de se fazer, né? E eu acho que a gente não pode esquecer, acho que um pouco dessas sabedorias aí, quando a gente publica, né, a gente estuda, a gente que produz um material sobre movimentos como o Sarau do Binho, né, você também estuda alguns povos, né, indígenas, eu acho que é um pouco também da gente concretizar esse saber, né, no sentido de publicizar mesmo, né, esses saberes e essas experiências que são insurgentes. Então, vamos seguir apostando aí no Sarau, Binho, que está dando certo e você tá com falta de abraço, viu? Que esse pessimismo aí é falta de abraço. Mas, assim, brincadeiras à parte, né? Que eu acho que é preciso essas brincadeiras para leveza também, mas eu realmente aposto numa saída que seja coletiva, que seja solidária, que a gente possa reinventar outras formas de vida que não sejam tão limitadoras e limitantes, né? Então, Isso aí. é Muito bom, isso. viu, gente? Muito bom mesmo, muito, muito bom. Espero que neste mundo, com tantas coisas acontecendo via internet, as pessoas se empolguem para ver esse nosso programa, porque vai ser uma injeção de alegrimina e personalidade poética, insurgência política. Foi muito legal o papo, viu? E quem chegar até aqui vai poder ver a grande dica, que é que eu estava conversando com o Dica. Vamos inaugurar o momento dica cultural do nosso programa. Eu estava comentando com a Tati Cubinho aqui, o programa do Rosenkoff, Maurício Rosenkoff, que fez uma entrevista com o Juca Kfouri há uns 15 dias atrás, está na internet para quem quiser ver. Para quem quiser beber um pouco dessa alegrimina poética em situações de isolamento, esse cara ficou preso, é um senhor de 85 anos, que ficou preso com o Mujica, Dom Pepe Mujica, meu irmão de alma, não sei se ele sabe disso, mas um dia eu vou avisar que ele é meu irmão de alma, e que conta histórias desses 12 anos de solitária, que para a gente que está, os que estão em situação de isolamento, e que gostam de poesia, que gostam dessa dimensão poética da vida, vale a pena ver, porque realmente é uma lição ali do Dom Maurício Rosenkoff. Agradeço muito, viu, gente? Obrigado mesmo a oportunidade aí. Vamos repetir, né? Eu acho que falar de poesia, falar de arte, falar de fogo no pavio é uma coisa que tá precisando mesmo. Valeu demais. Deixa eu falar uma coisinha para finalizar. Eu Diga. agradeço muito essa oportunidade de estar com vocês, acho que foi muito legal, né? A Abrapso é uma associação que eu faço parte, que construo também há alguns anos, então é bem bacana de estar nesse espaço. Mas eu queria também finalizar dizendo: procurem hashtag Sarau em tempos de corona, procurem a página do Sarau do Binho, a página da Feira Literária da Zona Sul, que a gente tem muitos vídeos, a gente tem muito material produzido, né? Tem bastante coisa aí para assistir. Se você não está aguentando live, quer ter o seu momento para assistir videopoemas, a gente tem também lá, né, várias publicações, acho que tem muita coisa para ser vista e ser explorada. Aproveitando sua dica cultural do Rosenkoff, eu vou dar dos nossos daqui também. Legal. É isso, Binho. Quer dar um tchau aí? Vou dar um tchau. Eu peguei um livro aqui Vai lá. que eu não li ele ainda, mas o tema me fascina. Como foi um cara que eu vi
quando me mudou, quando eu tinha 17 anos, que eu li William Reich, que o pessoal é na área da psicologia, né? Também. Tem muita gente da psicologia que não gosta do Reich, parece também. Não sei. Sei que tem coisa aí. Mas esse aqui, ó, Psicologia de Massa do Fascismo. Talvez esse livro seja interessante para esse momento que a gente, né? Até o outro dele, o Escuta Zé Ninguém, também ele fala muito disso, né? Disso que a gente estava falando agora há pouco, que, por exemplo, as pessoas que na Espanha, né? Você tem que aplaudir, acho que às 8 horas da noite você tem que sair lá e aplaudir os polícia, os enfermeiros, os médicos, não sei se vocês estão sabendo disso. E lá tá todo mundo sequestrado, né? Não pode sair na rua e tal. E as crianças estão presas e os cachorros podem sair. Então, nós estamos vivendo um mundo meio louco, porque você pode levar seu cachorro, mas você não pode levar seu filho, sua criança para dar um passeio, né? Então, é uma inversão aí. Mas esse... E o Escuta Zé Ninguém, ele dá umas boas cacetadas, assim, né? Que eu lembro. E é isso, que o seu vizinho, né? Vai ser ele que vai, né? Entrega a você, né? Se você está fazendo festa ou se você está em algum, enfim, ou não tomou vacina, sei lá, coisas desse tipo, né? Então, Escuta Zé Ninguém é um bom livro também aí para a gente pensar nesses momentos totalitários, né? 1984, Admirável Mundo Novo, 2020, seja bem-vindo. Vamos ver o que o Papa vai falar dia 14. Depois que o Papa falar, a gente. Dia 14 é o dia que o Papa vai falar. Legal, vamos aguardar. legal. Valeu, gente, foi isso. Fica aí vocês dois para a gente continuar o papo, que eu vou interromper nossa gravação. Valeu, gente. Esse Valeu, foi o nosso Bruno, programa obrigado. do Núcleo Abrapso São Paulo, Já da tá. Regional São Paulo, Abrapso em Movimento. Um abração aí, é nóis.